conferencia intitulada Sociología de la decisión judicial simbólica en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal, Sistema de Derecho y Populismo, que será disertada por el doctor Luciano Nacimiento. Presenta esta actividad el titular de la Unidad Jurídica de la Escuela Judicial del Estado de México, licenciado Carlos Alberto Ruiz Becerril, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Cedemos el uso de la palabra al licenciado Carlos Alberto Ruiz Becerril. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Para mí es un placer y un honor poder estar en este momento con el doctor Luciano Nacimiento Silva. Y para esto, a modo de introducción, quiero hacerle un par de preguntas a todos ustedes. ¿Ya tomaron alguna decisión el día de hoy? Si ya la hiciste, levanta tu mano. Fíjense bien, algunos estudios nos revelan que tomamos alrededor de entre 3,000 y 35,000 decisiones al día. Y de estas, solamente 12 son importantes. Ahora bien, si tú vas sumando el cúmulo de estas decisiones para ver cuál va a ser el futuro de tu vida, nos podemos dar cuenta que el estar aquí no es casualidad. Fue el resultado de todas las decisiones que has tomado. Si tú has tomado la decisión de estudiar Derecho, de poder complementar tus estudios al venir a este congreso y poder estudiar, pues vaya, creo que estamos caminando en una decisión que le va a hacer perfecto bien hacia tu vida o al futuro que tienes en tu vida. ¿Qué pasaría si esto nosotros lo llevamos al ambiente del derecho? Hace rato el doctor Abreu estaba comentando la relación del juez con la política y viceversa. Y es que la política de alguna manera siempre va a tener impacto sobre la normatividad que nos rige. Ahora bien, ¿qué pasa si fuera al revés? ¿Cuál es el impacto que va a tener las decisiones judiciales dentro de la norma o bien de nuestra sociedad? Esas decisiones judiciales van a entrar en ese rango de las 12 decisiones importantes que tomamos en la vida a una forma política. Y es lo que a mí me da mucho gusto poder presentar al doctor Luciano, porque justamente es lo que vamos a escuchar de él. Para esto me permito leer un poco, es una breve síntesis curricular, quien ha sido profesor adjunto y permanente, así como líder del grupo de investigación y cuenta con postdoctorado en Sociología y Teoría del Derecho. Asimismo, ha sido investigador científico en el Instituto Max Planck y ha fungido como docente en Criminología, Derecho Penal, Teoría de la Argumentación Jurídica en las universidades estatal y federal de Paraíba, en Brasil. Así que sin más preámbulo, doctor, le cedo el uso de la palabra. Uma pergunta. Que observaram? Que observaram? Sem comunicação, nada existe. Sem comunicação, não existem os conceitos, que são uma invenção comunicativa, que por sua vez inventam a realidade. A realidade do mundo do direito, a realidade da estrutura de direito, que podemos falar de comunicação jurídica. No ano de 1911, Kelsen publica Caption Problem Hash Teoria, Problemas Capitales de la Teoria del Derecho Estatal. Aquele livro, Kelsen habla de uma contaminação de comunicação. A sua preocupação era observar o processo de contaminação da comunicação no sistema do direito. Por quê? Para Kelsen, a comunicação jurídica do direito era a dogmática. A dogmática jurídica, por lo tanto, era a ciência jurídica, a ciência do direito. E para Kelsen, esta comunicação tinha uma natureza chamada natureza jurídica, que é
la comunicación del derecho. Por lo tanto, la comunicación del derecho no es una comunicación política, no es una comunicación moral, no es una comunicación religiosa. Kelsey, por lo tanto, sustentaba la idea de que la ciencia del derecho se construye con una comunicación jurídica, que en 1964, en su grande libro, Reine Recht Teoria, Teoria Pura del Derecho, será sistematizada. Pero, 31 anos antes de Kelsey, na escola de Recife, um professor chamado Tobias Barreto publica uma obra, Crítica de la Religião. E questo livro, Tobias Barreto afirma: Deus não faz parte da ciência. Deus não está dentro da ciência. Deus faz parte da nossa fé. Deus faz parte das nossas crenças. Deus faz parte do nosso espírito, mas não da ciência. Deus, na ciência, faz a função que o algoritmo 9 na aritmética também lo faz. Fora. Deus está fora da ciência, escreve Tobias Barreto em 1881. Que falava Tobias Barreto? Do problema capital que Kelsey vai falar em 1911. No sistema do direito, há uma comunicação para muitos observadores do direito que se chama valores, princípios. Os valores, os princípios, não são a comunicação. Os valores, os princípios, são um produto vazio da produção comunicativa. São um produto vazio do processo de produção de comunicação no mundo do direito em um sistema jurídico. O tema que devo tratar recebe o título Sociologia da decisão judicial simbólica de la jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de Brasil, sistema del direito e populismo. Por quê? Podemos observar um outro problema capital, que também pode ser observado como risco. A linguagem está sempre como um problema capital no sistema do direito. A produção comunicativa no sistema jurídico ou do direito estará sempre um problema capital. Pero, no tempo presente, na modernidade contemporânea, podemos observar a decisão judicial como um problema capital do direito. Mas também podemos observar o observador como um problema capital da teoria do direito. Podemos observar o juiz como um problema capital do sistema do direito ou do sistema jurídico. Devemos perguntar: qual é a comunicação jurídica que observamos na decisão judicial? Qual é a comunicação jurídica que observamos na sentença? Seja de juiz monocrático ou do tribunal. Quanto há de comunicação jurídica na decisão jurídica? No tempo presente. Por quê? O juiz, os tribunais
estão obrigados a decidir. Pero, como decidem? Com uma comunicação jurídica? Ou com uma comunicação que, quando observada, não podemos falar se é ou não uma comunicação jurídica? E por isso, eu vou falar sobre o que chamamos de sociologia jurídica da decisão judicial simbólica. Compañeras, buenas tardes a todos. Nuestras primeras expresiones son del sentido de agradecimiento a todos, a la Escuela del Poder Judicial del Estado de México, a todos de la organización del Congreso Internacional de Filosofía del Derecho, con el tema Jurisdicción sin Constitución. También nuestros agradecimientos al señor, al doctor Orlando Aragón, el profesor Javier Espinosa de los Monteros. Muy bien. Con el tema de la jurisdicción sin constitución, que es el tema crucial para el sistema jurídico del tiempo presente y del Estado constitucional de derecho, por ello, muestra una propuesta de presentación verso sobre la sentencia judicial y recibe el título Sociología de la Decisión Judicial Simbólica en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal, la Corte Constitucional del Brasil. Sistema del Derecho y Populismo. Considerações iniciales. Las observaciones aquí presentadas en la etapa de esbozo corresponden a una selección de decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasília, la Corte Constitucional Brasileña. Por tanto, realizam observaciones sobre la naturaleza de la sociología del derecho, sistema jurídico y de las decisiones judiciales a la luz de una realidad, inicialmente limitada al mundo forense brasileño y a su máximo tribunal, el Tribunal Constitucional. La presentación, por tanto, de las observaciones presentadas debe limitarse a esta narrativa, es decir, restritiva a extrato anunciado, que en un estudio posterior puede o no demostrarse en forma de explicación la existencia de una adopción metodológica en las decisiones del Supremo Tribunal Federal de Brasília, que busca una realización material del derecho a través de la decisión judicial, en una afirmación de un constitucionalismo que se autoobserva en la competencia decisional y en la legalidad para reconocer a sí mismo que denomina por el pensamiento jurídico neoconstitucional. Y así, la decisión judicial señala que el juez, como intérprete del ordenamiento jurídico y guardián de la Constitución, puede decir o distribuir el derecho, más allá de lo que dice la letra de la ley fundamental. Esto da lugar, por parte de otros observadores, a la comunicación de una producción de riesgo de la decisión judicial, al establecer una jurisprudencia paradójica, complexa y populista en la construcción del sentido para la realidad del ordenamiento jurídico. Las observaciones sociológicas sobre el sistema del derecho muestran que, en el paradigma del Estado constitucional, la realización material del derecho se da a través de la decisión judicial. La emisión de la sentencia,
Os tribunais desempenham um papel em lo qual se pode chamar legalidade constitucional judicial. O Estado judicial exerce o monopólio da proteção jurisdicional. O direito da modernidade contemporânea recorre o caminho desde a legalidade legislativa hasta legalidade judicial. O direito de los tribunales ha traduzido uma realidade jurídica que pode observar-se, al menos, desde as duas perspectivas. Primeiro, a ampliação da complexidade com suas decisões que se observa em conflito direto com outros poderes estatais. Em segundo lugar, a semântica populista de las decisões sobre assuntos complexos que não alcançam uma resolução material mediante solamente com uma decisão judicial. Os tribunales superiores e constitucionales han dirigido o direito da modernidade hacia uma paradoja. Este é o caso do Supremo Tribunal Federal de Brasília, que ha emitido repetidamente decisões simbólicas e populistas que, em este caso específico, han resultado em decisões sem força normativa. O direito do Supremo Tribunal Federal de Brasília e suas decisões judiciais em matérias como: exemplo, Tribunal de Jurado, sentença automática, tipologia penal de gênero, possessão e uso de drogas, etc. Como se explicará em um tema posterior em esta apresentação. A decisão judicial entre direito e política e a negação da diferenciação funcional. Se observa um cenário realista de produção de risco. Juízes e tribunais que não reconhecem fronteiras entre direito, política, moral, religião e economia. Que se caracteriza por uma negação da diferenciação funcional, quais como de Tobias Barreto, de Kelsen, de Spencer Brown, de Niklas Luhmann. Entre os sistemas da sociedade, a estética inquestionável da decisão judicial sem limites, a prática jurídica se autofundamenta e afirma não há democracia sem o juiz. Que democracia? Que juiz? Que direito? Que política? O poder judicial assume o protagonismo de aquilo que alguns defensores nombram como realização material da democracia através do direito. Em la realidade jurídica brasileira, este protagonismo não reconhece fronteiras, não identifica limites. A decisão judicial é o próprio limite. Uma decisão judicial, em âmbito do Tribunal Constitucional, que se afirma como competência de uma disposição judicial, inequivocamente, como veremos em los extratos de las decisões estudadas, mas centradas em las expectativas sociais que em las estruturas constitucionais do sistema jurídico. O linguagem traduz a etapa cultural do ser humano. O linguagem traduz a etapa filosófica e científica de um pensador. Maturana e Varela. O espaço da produção do saber e do conhecimento. Que saber e que conhecimento é linguagem da decisão judicial de um poder judicial e protagonista na democracia constrói. Que tempo presente observamos e qual é o futuro que essa decisão judicial constrói. Em la prática judicial brasileira, tanto o juiz monocrático como o ministro da Corte Constitucional começaram a interpretar que a democracia não se realiza solo em la política, mas também, ou principalmente, em el direito. E não se pode afirmar que seja um direito material, a menos
que a interpretação seja aquela de que, independentemente da previsão normativa, a realização material do direito se identifica em la decisão judicial. Constitucionalismo, neoconstitucionalismo, ativismo judicial, decisionismo, já não se sabe que conceito utilizar. A decisão judicial que observamos em la prática judicial brasileira se não ajusta a las expressões anteriores. Um juiz constitucional é que nega a Constituição do Estado. Um juiz constitucional é que inventa princípios constitucionais para fundamentar a falta de estrutura e fundamento de sua decisão. Não se nega que a ciência do direito é o linguagem jurídico. A construção linguístico-constitutiva da ciência do direito, que traduz sua estrutura por uma verdade jurídica normativa em el positivismo e uma verdade jurídica judicial de princípios em el constitucionalismo. Sin embargo, que verdade ha construído esta decisão judicial? Que paradoja ela oculta? Que complexidade busca organizar e assim converter-se em complexa? Que interdisciplinariedade se identifica em el contenido desta decisão judicial? Uma prática judicial que contradiz a Constituição do Estado, não redimensionando a função da produção normativa para o poder legislativo. Reforma-lo, senão construindo o direito com uma estrutura e obrigando o Estado a promover a realização material de las suas decisões. O juiz del juiz. O poder judicial é protagonista da democracia representativa ocidental, que não reconhece limites em la sua prática judicial, que usurpa a função do poder legislativo. O juiz que não só aplica o direito, senão que constrói o direito. Se o juiz do constitucionalismo, sim, pero que direito? Uma decisão judicial que nega a taxatividade e a claridade de uma norma constitucional, do mandamento do legislador constituinte. A invenção de um suposto linguagem jurídico cujo fundamento é a mesma. A autofundamentação jurídica. Ensina o teórico italiano, o professor Rafael Di Giorgi. Para construir teoria é necessário transformar obvietà em problema. Diceva Luma. Sorprender-se e inventar-se, diceva Hans von Foster. E così a ciência diventa poesia, perché cognizione è comportamento, conoscenza è costruzione, invenzione del sé che inventa un mondo, invenzione della macchina nella quale si percepisce a se stessa. Rafael Di Giorgi, 2006. A invenção do direito por parte da decisão judicial expande os tentáculos de uma prática judicante que desconsidera toda uma teoria de los procedimentos e uma estrutura constitucional originária. Secundariza a função do legislativo e do executivo. Não reconhece que sua função é a fiscalização das ações de gestão do primeiro e o controle da legitimidade da produção normativa por el segundo. Exemplo vigente é o denominado estado de coisas inconstitucional que não reconhece limites. Ou as manifestações, decisões judiciais, que se autodenominam pertencientes a los mundos del neoconstitucionalismo, activismo judicial e decisionismo. Pero o presente que observamos com a decisão judicial que constrói direitos, que futuro trará? O juiz é o controlador. Pero, quem controla al controlador? O Supremo Tribunal Federal do Brasil, a sua Corte Constitucional e a sociologia da decisão judicial e simbólica. À luz da proposta teórica de Luma, da sua obra de 1984, Social System Theory, Teoria dos Sistemas Sociais, a sociedade moderna se caracteriza por la complexidade e diferenciação funcional de esferas sociais,
denominado subsistema, considerando a la sociedad como el sistema de sistemas sociales. Cada subsistema tiene una estructura y función, comunicación y reducción de las complexidades, propias de ser autopoético. Por tanto, nenhum subsistema realizará a função de outro subsistema, por lo que a autonomia é uma característica intrínseca de cada um de los sistemas. Además de ser distintos entre si, se distinguem del entorno que los rodea, el meio ambiente. Se comunicam com este meio, lo hacen a través de sus próprios códigos comunicativos. Portanto, o hecho de que os subsistemas sejam autônomos e tenham uma função genuína e inequívoca de la sociedade não existe como obstáculo para a comunicação intersistêmica. Por el contrário, há intercâmbio entre subsistemas. Estos são cognitivamente abertos, como se possível, a comunicação e a influência de um sobre o outro. Sin embargo, este diálogo se dá segundo as regras, interesses e condições de los subsistemas. Assim, aunque operativa e funcionalmente cerrados, os subsistemas são cognitivamente abertos. Um subsistema se define por la fronteira que se estabelece entre ele e o entorno que, a sua vez, é outro subsistema. E, em conjunto, conforma o sistema de prima ordem. A sociedade. Um sistema funciona como limite para o outro. Sin embargo, as fronteiras não são espaciais, são operativas. As operações que ocorrem dentro de cada sistema, comunicativas e epistemológicas. Para ser considerado um sistema social, deve ter um linguagem genuíno, um linguagem de sua própria natureza. Cada sistema tem seu próprio código binário que, a sua vez, produz uma comunicação exclusiva. Através de los polos, um positivo, outro negativo. Em el caso del direito, esse código é lícito, ilegal ou direito, não direito. Esse código é um judício tautológico, já que é através dele que se identificam os sistemas e suas funções. Por ello, se reitera. Los códigos binarios de cada de los subsistemas del sistema social comunicam e consolidam la diferenciação funcional. Em definitiva, cada sistema tem uma função exclusiva que está definida por el próprio sistema. Desde essa perspectiva, Luhmann, 1994, sua obra Das Recht der Gesellschaft, o direito da sociedade, busca descrever a complexidade da sociedade, é dizer, suas diversas possibilidades ante uma diversidade de ações, comunicações, conflitos, entre outros. Porque, hoje em dia, não é necessário abordar com linearidade e previsibilidade, nem metanarrativas ante um sistema com pessoas, problemas e moralidades plurivocales. Portanto, o sociólogo alemão propõe outra forma de observar a sociedade, com outros observadores, ou uma outra postura de los observadores. E um outro modelo de observação designado para as ciências sociais, incluído o direito ou o sistema jurídico. À luz desta proposta teórica de Niklas Luhmann, o indivíduo não é um ser a priori e muito menos pode observar-se a sociedade como um simples objeto. A sociedade passa a entender-se como uma estrutura ativa e viva, já que produz sua comunicação e sua própria maneira de comunicar. É dizer, produz seus elementos estruturantes, linguagem e comunicação. A sociedade produz a si mesma. Dicho esto, surge a pergunta: como se pode manter a ordem em la sociedade complexa? Seria através do sistema del direito, de um sistema jurídico? As inovações sociológicas propostas por Luhmann afirmam que a positivação do direito significa avanço civilizador que esta é a estrutura normativa da sociedade.
Sin embargo, advierte que una sociedad compleja, con varios problemas y, simultáneamente, varias posibilidades de solución. El derecho no puede entenderse con los mismos supuestos que al inicio de la modernidad. Y, desde esa perspectiva, el derecho también se diferenciaba de los otros subsistemas sociales. De hecho, uno de los grandes logros que logró el derecho fue su diferenciación. Es decir, no es si debe confundirse con la moral, la economía, la religión, la política o cualquier otro subsistema del sistema social. Este fenómeno es fácilmente identificable en el derecho con la superación del paradigma de justnaturalismo que impunha la moralidad del derecho, a través de la idea de justicia. Como se base de la validez, es decir, el derecho sería válido si fuera justo. En la modernidad, el locus de legitimidad del derecho mira hacia supuestos objetivos y este pasa a basearse en procedimientos prescritos en la propia legislación, a raíz de premisas positivas, estricto senso, en la definición de Moles, en su ópera de 2018. Por tanto, bajo los auspicios del positivismo, la ley es justa si es válida. Pensamento amplio defendido por Kelsen y Luhmann, denominado legitimidad por el procedimiento. Además, a la luz de la propuesta teórica del Luhmann, además de tener autonomía funcional, en su proceso de diferenciación, el derecho también se opera y es operativa y normativamente cerrado. Es decir, el derecho es un sistema autopoético. En otras palabras, Luhmann, una otra volta, 1984, en su nueva racionalidad, afirma la autopoiesis como el núcleo metodológico de las ciencias sociales. Por tanto, el derecho no es susceptible de control o determinación externa. En otras palabras, el derecho no está determinado por la ley divina ni por leyes naturales. Por lo que la validez de las normas y decisiones judiciales depende de elementos propios del sistema de derecho o jurídico. Depende únicamente de decisiones y normas previas que establezcan los requisitos para su validez. Se observa la autorreferencia, es decir, el derecho es lo que el derecho dice que es. En esta dirección de ideas, Taubner, en su ópera de 1989, aclara que los sistemas autopoéticos no están simplesmente autoorganizados. Son, ante todo, sistemas que se autoproducen, ya que criam suas próprias condições originais de produção, independizando-se de seu entorno. As condições de produção proporcionarão, a sua vez, as condições de organização. Assim, a autopoiesis é o conjunto de possibilidades de autorreprodução, autoorganização que resultam em autorreferência e circularidade sistêmica do sistema de direito. Aí, sobre a autopoiese do direito, Rocha, King e Schwarzman, 2009, explicam que, se o direito é um subsistema funcional da sociedade, em consequência, é um sistema autopoético. Assim, a autopoiese do direito é consequência ou continuação da autopoiese da própria sociedade. Sin embargo, não deve haver confusão entre ambos modelos comunicativos de autoprodução. À luz destas inovações sociológicas magníficas de Luhmann, considera que o ponto focal do sistema jurídico são os tribunales, porque põem em prática o código binário do direito. Sin embargo, é importante considerar que a função típica do poder legislativo é legislar. Sin embargo, não existe a obrigação de legislar sobre todos os temas. De la mesma maneira que os particulares não estão obrigados a constituir negócios jurídicos. Sin embargo, o poder judicial
por el contrário, está obrigado, em virtude da Constituição do Estado brasileiro, artigo 5, frazione 35 da Constituição Federal de 1988, a aplicar a legislação e resolver os conflitos sociais, é dizer, a produzir operações jurídicas, de natureza jurídicas, de comunicação jurídicas. Pero deves proceder utilizando tu código binário, tuas premissas, tuas normas. Portanto, é através de los tribunales que se produz o cierre operativo do direito e se consolida a autopoiese do sistema. Portanto, é inquestionável a importância do Poder Judicial para manter a diferenciação funcional do direito. É este espaço onde o direito adquire seu significado, basado em código e uma programação genuína. É principalmente através da atividade judicial que o direito se consolida como sistema de comunicação estrutural de natureza jurídica na sociedade moderna contemporânea. Sin embargo, dos fenômenos mais observados hoje são as decisões judiciais que desconhecem o código binário do direito. É dizer, desconhecem os confines do direito e, portanto, corrompe o sistema, transgredindo sua diferenciação e, igualmente, sua autopoiesis. Em um tramo de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal de Brasília, essa ruptura e corrupção se pode observar tanto na estrutura como no funcionamento do sistema. O tribunal, portanto, com suas decisões, produz o risco de negar a diferenciação funcional e adotar um populismo e a satisfação das expectativas sociais, desconhecendo a teoria dos procedimentos que representa a legitimidade funcional operativa do sistema. Ademais, inaugura o paradigma comunicativo de uma sociologia da decisão judicial simbólica, já que, à luz do realismo, não gera um efeito ou transformação tanto para o sistema jurídico como para a sociedade em termos de aquisição evolutiva em el processo civilizador. As observações aqui apresentadas buscam construir comunicação sobre 3 decisões nucleares, entre dezenas de decisões judiciais existentes do Supremo Tribunal Federal de Brasil. Em las últimas décadas, o Supremo Tribunal Federal do Brasil ha decidido. El 12 de setembro de 2024, em sentença de recurso extraordinário número 123.5340 e assunto de repercussão geral número 1068, a Corte Constitucional resolveu que a condena por el Tribunal del Jurado dá lugar à execução automática da pena imposta. A decisão judicial contradiz a presunção de inocência consagrada em artículo 5, frazione 57 da Constituição Federal de Brasília. A decisão determina a execução imediata da pena sem observar o sistema de apelação e, portanto, a falta de firmeza de decisão sentenciadora. A decisão é paradójica, já que é contrária à Constituição do Estado e à própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a execução antecipada da pena criminal. Pois, em las sentenças da ação declaratória de constitucionalidade número 43, 44, 54, de novembro de 2019, se havia afirmado a Corte a inconstitucionalidade da execução antecipada da pena criminal. Agora bem, na atualidade, a Corte Constitucional afirma o fundamento da decisão em la legitimidade e la soberania de los vereditos del Tribunal del Jurado para a autorização imediata da execução da pena imposta por el jurado, independentemente da apelação ou sentença firme. À la luz da Constituição Federal, o Tribunal Constitucional do Brasil flexibilizou a presunção de inocência com uma decisão surreal, populista e
e riesgosa para o ordenamento jurídico, já que se caracteriza por uma decisão judicial com conteúdo legislativo que não lhe corresponde, como assinala a Constituição do Estado sobre o tribunal. Não é o tribunal um órgão legislativo. Em 26 de junho de 2024, em sentença de recurso extraordinário número 63, 56, 59, e tema de repercussão geral número 506, o tribunal decidiu, à luz do artículo 5, fração 10 da Constituição Federal, a compatibilidade ou não do artículo 28 da Lei 11.343 de 2006. Que tipifica a possessão de drogas para consumo personal à luz de los princípios constitucionais de la intimidade e la vida privada. A decisão judicial reconheceu que o consumo personal da substância cannabis sativa, sem prejudício do reconhecimento da ilegalidade extrapenal, com a incautação da droga e a aplicação de uma sanção de advertência sobre seus efeitos e uma medida educativa para assistir a um programa educativo ou curso, assim reconheceu que o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 elimina a aplicação de pena privativa de liberdade a los usuários de estupefacientes ilícitos imputados por possessão hasta 40 gramas, mantendo a pena privativa de liberdade solo em casos de tráfico. Em la prática, a decisão judicial genera dois fenômenos: simbolismo, paradoxa. A decisão não teve em conta que o aviso que diferenciará entre usuário e traficante na realidade sociológica e criminal brasileira de drogas segue sendo de competência da polícia. Nós conhecemos a polícia brasileira. A decisão não garantiza que a autoridade policial trabalhará com outras circunstâncias subjetivas para justificar a categorização do indivíduo como traficante. Se uma pessoa conhecida como el usuário se imputa possessão de 50 gramas, 10 gramas arriba do limite, se trata de tráfico? A pergunta é ao observador, a polícia. Además, a decisão só se refere a cannabis sativa. Em caso de outras drogas, o aviso será sempre por tráfico. Ou seja, 40 gramas de Maria Juana, da minha possessão, são um usuário. 10 gramas de cocaína são um traficante. É uma paradoxa. Em 13 de junho de 2019, em la sentença de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26, e auto de amparo número 4733, a Corte Constitucional decidiu tipificar como delito de homofobia e la transfobia. Se observa que a decisão judicial não diferenciou a natureza jurídica das ações propostas. Logo, a decisão se caracteriza por uma negação da estrutura normativa do direito penal constitucional plasmada em el artículo 5, fração 39 da Constituição Federal de 1988. E el artículo 1 do Código Penal Brasileiro de 1940, que é o chamado nulo crimine, nulla pena, sine lege, do professor Anselmo Fonfoiabá, no Código Penal de la Baviera, 1814-16. Assim como a inobservância da separação e competência dos poderes da República. Em outras palavras, se trata de uma questão de competência para legislar e, portanto, de coerência com o processo de tipificação de condutas sujeitas a sanções penais e limites de jurisdição. Además,
a decisão judicial criou um tipo penal equivalente ao delito de racismo previsto na Lei 7.716 de 1989. Um tipo penal por equiparação, utilizando a analogia em Malaparte, que não está acoplada ao direito penal constitucional, segundo a Constituição brasileira de 1988. Assim como a semântica do racismo não apresenta conteúdo de orientação sexual não homogênea, uma ruptura com a estrita legalidade. A decisão deverá comunicar ao Parlamento sua omissão e retraso em criação da norma correspondente, segundo o previsto no artigo 5, fração 41-42 da Constituição Federal, já que a competência legislativa do Parlamento está prevista no artigo 49, fração 11 da Constituição Federal do Brasil. O Supremo Tribunal Federal abdicou de determinar a ação apropriada para o Parlamento à luz da margem de tempo razoável para a criação da lei de natureza criminal. E se optou por declarar a inconstitucionalidade da omissão para lenar de imediato o vazio normativo hasta que o legislador regularize a matéria. Caminhando para terminar. Segundo as ideias de Kelsey, a teoria do direito busca responder que é e como é o direito, não como deveria ser. Portanto, a validez das normas estará guiada por los supuestos de sua validez e eficácia e los desarrollos baseados em estas duas categorias. É importante reiterar que a expressão validez formal significa que este estándar não pode medir-se considerando critérios externos ao direito, como a adequação de natureza moral, política, econômica ou religiosa. Outro aspecto a destacar é o caráter contrafático de las normas jurídicas. É dizer, as normas jurídicas seguem sendo válidas incluso quando são violadas, com o fim de brindar estabilidade à sociedade e ao direito mesmo. A validez, portanto, é a qualidade ou condição de que a norma jurídica forme parte de um ordenamento jurídico, em um momento determinado, programado para sua vigência, com força imperativa e coercitiva. As condições de validez das normas estão determinadas por regras gerais, por la Constituição do Estado, etc. E são de caráter formal, já que não se pode confundir validez com verdade ou justiça. A validez da lei não descansa em hecho de que a norma seja justa. Pelo contrário, a lógica elementar do sistema exige que a norma seja justa porque é válida. A indiferenciação jurídica põe em risco a existência mesma do direito, como também põe em risco sua autopoiesis, já que a autorreprodução do direito alcança o fundamento mesmo de sua validez. Se o sistema é autopoético, seu fundamento não estará em nenhuma estrutura ou elemento externo, justiça, vontade divina, etc., senão em algo intrínseco ao sistema, a positividade. Portanto, não há direito fora da lei, e só o direito lo que a lei reconhece como direito, conduzindo à lógica da autorreferência, circularidade e tautologia. É dizer, se o direito é autopoético, o problema do fundamento da racionalidade jurídica se volve inócuo devido à autorreferência e circularidade do sistema do direito. A autopoiesis só se produz se o sistema consolida o cierre operativo. Está operativamente cerrado, sendo capaz de autoobservar-se e daí em adelante estabelecer suas próprias regras. Cierre normativo para sua autorreprodução, autorreferência,
autoorganização e circularidade. É dizer, através das regras de organização, construindo significado através da estrutura e elementos em funcionamento do código e, em consequência, reduzindo sua própria complexidade e contingência. Desta maneira, fundamentar uma sentença utilizando comunicação e código que não são parte do campo jurídico corrompe e caracteriza erroneamente o direito como um sistema comunicativo de natureza jurídica. É inegável que o direito, como qualquer outro subsistema, pode e deve ser cognitivamente aberto. É dizer, que como fenômeno social interatua e comunica com outros subsistemas. Sem embargo, este conhecimento também obedece a regras, interatua com os sistemas sociais, pero preserva sua autonomia comunicativa. Portanto, os estímulos externos entram ao sistema jurídico se este lo permite. Portanto, o direito leva a cabo intercâmbios comunicativos e acoplamentos estruturais, pero conserva sua autonomia. É operativo e normativamente cerrado. Um sistema de retroalimentação. Em outras palavras, o direito não é imutável, já que, para desempenhar atualmente sua função social, deve, ao mesmo tempo, preservar a integridade e estabilidade do sistema. A lógica sistêmica da comunicação jurídica é a explicação de que os tribunais estão no centro do sistema e que já não é possível abordar a hierarquização do direito, senão a circularidade em uma situação centro-periferia. A jurisdição e o processo judicial seria uma espécie de microsistema dentro do subsistema jurídico. Por lo que as decisões judiciais, léase, tribunais e magistrados, seriam a estrutura central do subsistema, pero em la afirmação da estrutura e função do sistema e suas singularidades, assim como sua natureza de comunicação jurídica. E para terminar, letras sobre o que se chama a sociologia da decisão judicial simbólica. Letras sobre a invenção da governança judicial. Letras sobre o papel do poder judicial em la democracia brasileira. Letras sobre as decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Constitucional. O mundo jurídico e os mundos de direito. A invenção, a criação, os sistemas, os subsistemas, o conceito del conceito. Que conhecimento constrói a decisão judicial? O conhecimento representa o nível máximo daquilo que nosso maestro chama de não saber del saber. As ideias que temos ou de las que tomamos consciência representam um mundo infinitamente mais pequeno que aquelas ideias que não hemos tenido ou que não conhecemos. Escreve Rafael de Jorge. O juiz que governa por la decisão judicial constrói conhecimento para o futuro? E que futuro? O saber ou teoria do conhecimento traduz os limites do pensamento, limites que se abrem e cierram através de simplificações de caráter comunicativo, se tem em conta as complexidades internas e externas ao sistema? E uma decisão judicial que não respeita os limites operativos do sistema. O saber ou teoria do conhecimento é sempre o mesmo. Sempre diverso, sempre projeta sobre um novo saber e conhecimento. Ensina Rafael de Jorge. Sempre igual, sempre diverso, esta é a lição de nosso maestro. Este é o processo operacional, é dizer, operações que assumem a função de construir horizonte. Escreve Rafael de Jorge. Horizontes que partem sempre de outros horizontes em uma diversidade que requer seleção de possibilidades de horizontes. E um direito ilimitado. E uma decisão que se reconhece em espaço e a função da política em la democracia representativa. O saber ou teoria do conhecimento representa os confines de uma cognição que tem como limite a autoprodução.
que es autorreferencial, reflexiva y circular. Es saber, es el horizonte de posibilidad que se reproduce en la teoría del conocimiento. Por tanto, lo que era un horizonte, como escreve de Jorge, se converte em horizonte em si mesmo. La decisão judicial ha inventado la semântica del derecho em si mesma. A partir de entonces, lo que foi saber ou conhecimento pode ser renombrado em la forma evolutiva de um processo permanente. Este saber judicial se determina a si mesmo, determina seus limites em la contínua invenção de horizontes de possibilidade sempre atualizáveis. La decisão judicial que, paradójicamente, niega la memória de las decisões judiciales, lo que determina la exclusão de uma memória jurisprudencial e la invenção de outra memória jurisprudencial. Los limites, portanto, se observam em las possibilidades de reinventar a semântica de la decisão judicial que se auto-observa sempre, sempre, sempre constitucional. Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor, por su intervención. A continuación daremos lugar a un pequeño apartado de preguntas y respuestas. Entonces, si me pueden ayudar levantando su mano a los que tengan alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, a mí me gustaría agradecerle, doctor Luciano, por varias cosas. Primero, iniciando que gracias por esta conferencia, porque a través de ella nos muestra cómo la decisión judicial como un medio de comunicación puede coadyuvar en la transformación del derecho para llegar a un deber ser. También gracias porque a través de esta conferencia, de estas palabras que usted nos regala, pues vaya, nos recuerda cómo el aparato jurisdiccional debe de ser o fungir como guardián de la Constitución. Y por último, esto nos lleva a una reflexión que personalmente me gustó mucho y conforme iba platicando, lo iba procesando, y es que si en la decisión no solo judicial, sino en la decisión dentro del derecho, o en todo lo que nosotros podemos, ¿cómo decirlo?, inmiscuirnos dentro del ámbito de la aplicación del derecho, si nosotros le añadimos virtud, entonces estaremos próximos a hacer justicia. Entonces, si me lo permite, doctor, pasaremos a la entrega de reconocimientos, no sin antes agradecerle con un fuerte aplauso, por favor. Agradecemos la brillante participación de nuestro conferencista. A continuación, el licenciado Carlos Alberto Ruiz Becerril hace entrega de un merecido reconocimiento al doctor Luciano Nacimiento por su destacada disertación.